Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a atividade do nosso PET de História, a semana 4, com o tema As diferentes formas de registro ao longo da história da humanidade. Mais uma semana de estudo se inicia. E você, está preparado para conhecer as diferentes formas de registro escrito do homem? Será uma aventura no túnel do tempo. Vamos abrir mais uma janelinha do conhecimento? Uma breve história da escrita. Ao longo da sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. A sociedade se expressa por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então aqui nós temos a imagem de duas escritas, das escritas cuneiforme e também da escrita em hieróglifos, que era apenas dominada na sociedade pelos escribas e pelos sacerdotes. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje: barro, cascas de árvores, rochas, couro de animais e ossos. Então, eles não tinham caderno, nem livros como nós temos hoje. Onde é que eles escreviam? Eles escreviam em barros, em argila, tábua de madeira ou até mesmo em couro de animais. Acompanhe alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados numa espécie de tábua de madeira coberta de argila. Com um instrumento feito de algum tronco vegetal, a argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as tabuletas de argila e depois levavam no forno. Igual quando as pessoas colocam o tijolo no forno, para que eles durem bastante tempo, como se fosse para queimar aquele barro e ele não venha se quebrar tão facilmente, né? Óstraco. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. O papiro, o precursor do papel, foi desenvolvido por volta de 2500 a.C. pelos egípcios, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permanecia por 6 dias. Outra vez secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado de outras, para formar uma longa fita que depois era enrolada.
O pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzida com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre, usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam textos religiosos neste suporte. E também, mais para frente, surgiu o que? A máquina de escrever. A máquina de escrever foi o primeiro uso da mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867, pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Scholz. Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel se movimentar sozinho. Então, à medida que eles iam escrevendo, mais para frente eles fizeram com que o papel ia se movimentando e a pessoa ia escrevendo. E temos também a arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas tingidas pela marca da presença humana. Ainda hoje, muitos especialistas discutem se o desenho rupestre pode ser avaliado como uma forma de arte. Inicialmente, essa espécie de manifestação artística aparece como a clara intenção do homem em registrar as situações que integravam a sua rotina. Então, tudo que eles tinham que fazer diariamente, eles iam lá e faziam os desenhos no fundo das cavernas, que eram a arte rupestre. Para saber mais, Escrita, uma grande invenção. É um livro que fala do desenvolvimento da escrita, desde os primeiros registros em caverna até os signos que hoje utilizamos para nos comunicar. Neste conto, Luca também compartilha as várias novidades que está aprendendo na escola. Atividades. Observe a gravura. Ela mostra a imagem de uma pintura rupestre. Descreva o que você vê. Então vamos observar a gravura aí juntinho com a tia. O que é que nós estamos vendo nessa imagem aí rupestre? Nós estamos vendo o quê? Vários homens com armas de caçada, não é? Com flecha. E tem um animal no meio. O que eles estão fazendo? Eles estão caçando este animal. Vê o que você está vendo nessa imagem. Então, a tia acabou de falar, né? Mas você pode descrever com as suas palavras. Responda. Hello, Moto. Trata? O que essa pintura está retratando? Qual é a situação? Essa pintura, ela está retratando como era feita as caçadas dos homens pré-históricos, como era o dia a dia deles. Letra B. Na sua opinião, ela registra um fato cotidiano ou esporádico? O que é um fato esporádico? É que ocorre de vez em quando, não é direto que aquilo acontece. Se eles antigamente não tinham mercado, não tinha açougue, não tinha nada para eles comprar os seus alimentos, o que eles faziam? Eles caçavam então as suas carnes, não eram? Então, isso aí é um fato que do cotidiano. Todo dia eles tinham que ir atrás da caça para conseguir carne para a sua alimentação. E isso nós estamos falando em relação às carnes, né? Porque quando eles eram os nômades, eles viviam o quê?
dos frutos, das raízes, e depois que eles passaram a ser sedentários, eles se alojaram o quê? À beira dos rios e começaram a praticar a agricultura, né? Então vamos lá para o número 3. Releia o texto e resolva a cruzadinha. Horizontal. Então vocês vão colocar essas informações aí. As palavras que você descobrir a resposta vai ser em forma de horizontal. Número 1. Fragmento de cerâmica onde eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. É só você voltar lá no texto e ver onde que era, como que era o nome desse fragmento. Vai colocar no número 1 a empatia. Número 5, porque são as horizontais. Número 5. Percussor de papel desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Número 6. Local onde surgiu a escrita. Número 7. Povo que desenvolveu os hieróglifos. Escrita surgida 3.500 anos antes de Cristo. Então, essas respostas vocês vão completar aqui na cruzadinha na forma horizontal. Lembrando que tem um número aqui, também tem um número na cruzadinha. Agora, na vertical, é o número 2. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha, feita sobre argila. Registros através de pinturas em paredes de cavernas, sendo alguns feitos há 40.000 anos atrás. Número 4. Suporte para escrita feito de pele de animal. Então, as respostas você vai encaixar aqui na cruzadinha para tia. Leia o texto e sublinhe as informações mais importantes. Então, tudo que você lê no texto, você achou que é uma informação muito importante, você vai sublinhar, dar um traço por baixo para tia. Linguagem teatral. O teatro teve origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, acontecia uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia colheita do vinho naquela região. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial da palavra drama. Origina-se do grego, que significa ação. O texto teatral teve seu poder de destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Agora o número 5. Analise as proposições abaixo. Marque com X a alternativa verdadeira. Na Grécia Antiga, as peças teatrais apresentadas baseavam-se nas comédias. E isso vocês vão marcar de acordo com o texto que nós acabamos de ler no número 4, tá bom? No número 4, vocês apenas vão sublinhar as partes mais importantes. E no número 5, você vai marcar a alternativa correta de acordo com o texto. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio. Se for sim, você vai marcar um X. O teatro originou-se na Grécia a partir dos costumes pagãos não ligados à religião. O texto teatral na Grécia Antiga tinha o objetivo de levar aos espectadores a libertarem suas emoções e se livrarem das suas imperfeições. A alternativa tem que estar direitinho, igualzinho o texto, tá bom? Para ela estar correta. A tia já está aguardando as fotos das atividades. Beijos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.